Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a fazer a leitura orante da palavra de Deus comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Te oferecemos todo o dia de hoje, Senhor, nossas orações e obras, pensamentos e palavras, alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Santa Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo, durante todo este dia. Amém. Jesus nos convida a seguir o seu exemplo e a colocar-se a serviço do reino. Meu irmão, minha irmã, abra seu coração para o diálogo com o próprio Senhor por meio de sua palavra e deixe-se conduzir pela ação do Espírito Santo que ora em nós. Ó Divino Espírito Santo, ensina-me tudo quanto Jesus ensinou. Dai-me inteligência para entender, memória para lembrar e vontade dócil para praticar. Coração generoso para corresponder aos teus convites. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto do Evangelho? Para uma melhor compreensão, procure ler na sua Bíblia o texto de João 13, 1,35. Quais palavras mais chamaram a sua atenção durante a leitura? E quais elementos estão presentes na narrativa? Quais ensinamentos Jesus transmite aos seus discípulos? A última ceia de Jesus com os seus discípulos é uma ceia de adeus, em que ele deixa suas últimas vontades, fração do pão como memorial e o serviço fraterno. É durante a última ceia que, depois de lavar os pés dos discípulos, que Jesus pronuncia essas palavras que lemos no Evangelho de hoje. Máxima semelhante ao enunciado no versículo 16, nós encontramos em Mateus 10, 24, 25. Um dos aspectos do discurso de Jesus depois de lavar os pés de seus discípulos é apresentar o específico do discípulo. Em nosso caso, há dois aspectos a ressaltar. O discípulo é servo e, como tal, renuncia a todo desejo de poder e prestígio. A consequência de sua condição de servo e a vida coerente com essa vocação é o caminho de felicidade. Na configuração da vida do servo ao seu Senhor está a felicidade. Para o relato, a predição da traição de Jesus por parte de um dos discípulos tem por finalidade prevenir os discípulos e com isso o leitor contra o escândalo que pudesse levar a certo esmorecimento, ao mesmo tempo em que dá uma chave de leitura para compreender o fato. É inclusive um modo de dizer que a Escritura se cumpre em Jesus. Até mesmo a traição pode ser ocasião de fé na pessoa de Jesus. O que o texto diz para a sua vida? Agora vamos trazer a reflexão para a vida. Será que sabemos o nosso lugar em qualquer ambiente que seja? Sei o meu lugar na comunidade, na família, na sociedade, no campo profissional? Quando temos essa certeza, então nossa vida segue tranquila. Hoje Jesus nos convida a pensar nosso lugar no reino. Somos servos e discípulos. Só seremos felizes
quando exercermos o nosso trabalho na condição de um discípulo servidor de Jesus Cristo. E quando somos enviados em missão, o próprio Jesus vai em nós e conosco. Por isso, quem nos recebe é ao Cristo mesmo, que acolhe, e ainda mais ao Pai, que é a origem da missão. Jesus nos conhece e nos chamou. Ninguém é anônimo diante de Deus. Temos identidade e caráter diante dele. Hoje celebramos a vida de uma das mulheres que marcaram profundamente a história da Igreja, chamada Santa Catarina de Sena. Reconhecida como doutora da Igreja, era de uma enorme e pobre família de Sena, na Itália, onde nasceu em 1347. Voltada à oração, ao silêncio e à penitência, não se consagrou em uma congregação religiosa, mas continuou o seu cotidiano dos serviços domésticos a servir a Cristo e sua Igreja, já que tudo o que fazia oferecia pela salvação das almas. Por meio de cartas às autoridades, embora analfabeta e de frágil constituição física, conseguia mover homens para a reconciliação e a paz como um gigante. Dotada de dons místicos, recebeu espiritual e realmente as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, além de manter uma profunda comunhão com Deus Pai, por meio da qual teve origem sua obra chamada O Diálogo. Comungando também com a situação dos seus, ajudou em muito, socorrendo o povo italiano que sofria com uma peste mortífera, e com igual amor socorreu a Igreja que com 2 papas sofria cisão, até que Catarina santamente movimentou os céus e a terra, conseguindo banir toda a confusão. Morreu no ano de 1380, repetindo: se morrer, sabeis que morro de paixão pela Igreja. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. O que o texto leva a dizer a Deus? Ofereça ao Senhor os frutos da sua oração, da sua meditação e da contemplação da palavra. Apresente o desejo que brotou em seu coração e peça a graça de vivê-lo durante o dia. Faça sua prece de agradecimento ou pedido. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que a palavra o leva a viver hoje? Qual é a aplicação da palavra em sua vida? E o que você se propõe a viver? Como pretende atingir esse propósito? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de Santa Catarina de Sena, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.